A história do cinema é uma jornada fascinante que remete ao final do século XIX e continua a evoluir até os tempos de hoje. Um resumo das principais fases e marcos importantes dessa trajetória. O princípio da criação de imagens em movimento remonta a experimentações de cientistas e inventores como o fenestoscópio e o zootrópio, que permitiam a exibição de imagens em movimento através de discos giratórios. O cinema, também conhecido como a sétima arte, começou com a invenção do cinematógrafo. O cinematógrafo foi criado pelos irmãos franceses Louis e Auguste Lumière. Em Grand Café de Paris, foi exibido o primeiro filme ou curta-metragem de apenas 1 minuto de duração, A Chegada do Trem na Estação, apresentado pelos irmãos Lumière. Ninguém nunca tinha visto isso antes. Foi um grande sucesso. Neste mesmo dia, no Grand Café, naquela mesma sessão da apresentação dos irmãos Lumière sobre o cinematógrafo, estava o ilusionista e cineasta Georges Méliès, um inovador no uso dos efeitos especiais. Méliès se encantou pela invenção e decidiu propor a compra do equipamento, mas os irmãos Lumière se recusaram a vender o equipamento para ele. Méliès então foi em busca da compra de um equipamento parecido com um cinematógrafo e conseguiu. Méliès estudou o equipamento, desmontou e incrementou até que ficasse perfeito do jeito que ele queria e que também servisse como câmera. Mas uma grande revolução aconteceu. Quando Méliès estava filmando o vídeo, o equipamento deu um defeito. Eu vou explicar como aconteceu, só que ludicamente. Méliès estava filmando um objeto. Exemplo, esse dinossauro de pelúcia. Quando a câmera travou, parou de funcionar. Então, Méliès deu umas sacudidas nela e ela voltou a funcionar. Mas quando ela voltou a funcionar, já estava passando outro objeto. Exemplo, esse gatinho de papel. Quando o cineasta foi revelar o vídeo, viu que o dinossauro se transformou no gato de papel. Como pôde? Foi daí que surgiu o primeiro efeito especial. O pause. Méliès criava cada vez mais para o cinema e conseguiu seu próprio estúdio. Ao todo, Georges Méliès produziu mais de 500 filmes. Um dos filmes criados foi A Viagem à Lua, com 14 minutos de duração. Era do cinema mudo. Cinema mudo é a forma de fazer cinema que demarcou o começo da narração por meio de imagens em movimento. Eram feitas narrações em tempos reais. Durante muito tempo, inventores e produtores tentaram unir de forma sincronizada imagem e som, mas não deu certo. Um grande acontecimento histórico aconteceu. A Primeira Guerra Mundial veio à tona, até o ano de 1914, que arrasou com a indústria cinematográfica. Era de Ouro de Hollywood, de 1930 a 1940. Grandes estúdios como MGM e Paramount Pictures dominaram a produção cinematográfica, produzindo filmes icônicos que ainda são amados, como E o Vento Levou e Casablanca. Surgiram astros e estrelas lendárias como Charlie Chaplin, Mary Pickford, Humphrey Bogart e Marilyn Monroe. Após a Segunda Guerra Mundial, o cinema teve muitas mudanças, desenvolvimento de técnicas cinematográficas e avanços tecnológicos. Hollywood, 1960 e 1970, passou por renovações com filmes mais ousados e autorais. Diretores como Martin Scorsese e Steven Spielberg e outros surgiram nessa época. Blockbuster se referiam às bombas de grande alcance, que arrasavam quarteirões. Blockbuster, arrasa quarteirão.
São considerados blockbusters, filmes de bilheteria de sucesso que levavam milhares de pessoas ao cinema e arrecadavam muito dinheiro. A popularidade das redes de cinema, a distribuição digital e os serviços de streaming. Streaming é a tecnologia de transmissão de conteúdos online que nos permite consumir filmes, séries e músicas. Bom, essa é uma breve visão geral da história do cinema. E há muito mais detalhes e acontecimentos importantes para serem explorados. Esse foi o resumo da jornada fascinante do cinema.